Olá, eu sou o professor Otto Nanês, de Estudos Amazônicos, e hoje vamos dar continuidade à aula sobre a adesão do Pará à independência. Como vocês devem ter notado, o processo que levou à independência do Brasil foi marcado por inúmeras disputas. Esse vai ser um período de efervescência política, e as tensões existentes entre Portugal e o Rio de Janeiro também repercutiram no Grão-Pará. No caso do Grão-Pará, vimos que durante o processo de independência, os grupos que formavam as elites paraenses, ou seja, o grupo dos portugueses e o grupo dos brasileiros, disputavam para ver quem iria conduzir os acontecimentos políticos do Estado e para fazer prevalecer os seus interesses. Hoje vamos conhecer mais sobre os acontecimentos que levaram à adesão do Grão-Pará à independência do Brasil, e também sobre a atuação de personagens que tiveram um papel importante nesse processo, como os brasileiros Felipe Patroni e Batista Campos, o governador das armas José Moura, o imperador Dom Pedro I e também o capitão inglês John Greyfell. Como vimos na aula passada, a elite portuguesa do Grão-Pará liderou a união do Estado à Revolução do Porto e, com isso, atingiu diversos de seus objetivos, como, por exemplo, reestabeleceu o vínculo direto entre Grão-Pará e Portugal, assegurou o lucro de seus negócios e formou um governo provisório, composto por uma maioria de portugueses, o que garantia que continuariam ocupando os espaços de poder. Porém, nem todos ficaram satisfeitos com essa situação. A elite brasileira do Grão-Pará, que era liderada por Felipe Patroni e que não havia conseguido alcançar seus objetivos de ocupar os principais cargos políticos e administrativos do Estado, vai passar a fazer ferrenha oposição ao governo provisório. Felipe Patroni e seus aliados vão passar a promover diversas críticas à junta de governo provisório, buscando pôr em dúvida a legitimidade desse governo. Além disso, após uma viagem para Lisboa, Patroni irá retornar com material gráfico e fundar o primeiro jornal do Grão-Pará, que vai se chamar O Paraense. Através desse jornal, Patroni vai intensificar os seus ataques ao governo provisório e passar a defender as ideias independentistas. As notícias sobre a agitação política no Grão-Pará chegaram até Portugal, que decidiu enviar para o Estado, no dia 1º de abril de 1822, o brigadeiro José Maria de Moura, no cargo de governador das armas. Governador das armas era um cargo que dava o poder para o indivíduo que o possuía de administrar e organizar as forças militares do Estado. Então, percebam, Portugal enviou Moura para o Grão-Pará com a missão de agir, se necessário até mesmo com o uso da força, em defesa dos interesses de Portugal e para garantir que o Grão-Pará permaneceria unido a Portugal. O governador das armas, Moura, vendo que a elite brasileira do Grão-Pará começava a defender a ideia de independência, vai praticar uma série de ações contra o grupo dos brasileiros, como, por exemplo, ele vai ordenar a prisão de Felipe Patroni e vai tentar fechar o jornal O Paraense, porém sem sucesso. Mas apesar das ações de Moura no Grão-Pará, no cenário nacional, a ideia de que o Brasil deveria se separar de Portugal e se tornar um país independente ganhava cada vez mais força e se tornou uma realidade no dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I declarou a independência e se tornou o imperador do Brasil. Com a independência do Brasil enfim declarada, era necessário agora garantir a unificação do império, e para isso, Dom Pedro vai ordenar uma série de ações político-militares com o objetivo de forçar os estados que ainda resistiam a aderir à independência do Brasil. O governador das armas, José Moura, percebeu que os interesses de Portugal no Grão-Pará estavam ameaçados, pois, com a chegada da notícia da independência, o grupo dos brasileiros passou a defender entusiasticamente a adesão do Grão-Pará à independência do Brasil e contavam com o apoio de grande parte da sociedade. Assim, Moura decide agir para garantir os interesses de Portugal. No dia 1º de março de 1823, o governador das armas executa um golpe com o auxílio das Forças Armadas e destitui os membros do Senado da Câmara e da Junta de Governo Provisória, os substituindo por portugueses de sua confiança. O golpe de Moura foi executado poucos dias depois da eleição para o Senado da Câmara, e todos os eleitos eram brasileiros e simpáticos à ideia de adesão do Grão-Pará à independência. Então, percebam, o golpe de Moura foi uma ação para impedir que o Grão-Pará aderisse à independência naquele momento.
Porém, como eu já havia dito anteriormente, Dom Pedro já estava agindo para vencer a resistência dos estados que ainda se recusavam a aderir à independência, e em meados de 1823, o estado do Grão-Pará era o único a ainda resistir. Assim, para pôr fim a essa situação, Dom Pedro I decidiu enviar para o Grão-Pará o capitão John Greyfield. Em 10 de agosto de 1823, John Greyfield estava em um navio na Baía do Guajará, em frente a Belém, e informou à junta de governo do Grão-Pará, que estava no comando de uma esquadra de navios e com ordens para bombardear a cidade de Belém caso o Grão-Pará não aderisse à independência do Brasil. Na verdade, Greyfield estava mentindo, pois comandava um único navio, mas a ameaça surtiu o efeito desejado, pois a junta de governo provisória, amedrontada, aceitou os termos impostos por Greyfield. Apenas o governador das armas se recusou a ceder e foi preso e enviado para Portugal. Esse episódio, em que Greyfield enganou a junta de governo, ficou conhecido como Golpe da Esquadra. E foi assim, alunos, que no dia 15 de agosto de 1823, o Grão-Pará finalmente aderiu à independência do Brasil. Como vocês devem imaginar, a adesão do Grão-Pará à independência foi recebida com entusiasmo pela elite brasileira do Grão-Pará, pois os mesmos haviam sido os primeiros a defender a causa independentista e, por isso, acreditavam que agora passariam a ocupar os principais cargos políticos e administrativos do Estado. Mas não foi isso que ocorreu. O poder continuou nas mãos das elites portuguesas. A questão é por quê? Para compreendermos por que isso ocorreu, precisamos observar como se deu o processo de independência do Brasil. Diferentemente de países vizinhos, que conquistaram sua independência através de guerras e revoluções, no Brasil, a independência foi conduzida por Dom Pedro I, que não podemos esquecer, era português e membro da família real portuguesa, o que fez com que a transição da condição de colônia para país independente fosse mais tranquila e evitou grandes transformações nas estruturas políticas e sociais brasileiras. Assim, gente, o recém-fundado Estado brasileiro vai herdar de Portugal suas instituições e manter os privilégios dos portugueses, que continuaram a ocupar importantes cargos políticos e administrativos no país. Nós percebemos essa realidade muito claramente no caso do Grão-Pará, pois aqui Greyfield vai formar uma nova junta de governo para o Estado, e essa junta vai ser composta por 3 portugueses e apenas 2 brasileiros, Félix Malcher e Batista Campos. Nessa nova composição, os brasileiros continuavam sendo minoria e, portanto, não tinham poder de fato. Essa situação, obviamente, não agradou às elites brasileiras do Grão-Pará, que desejavam um governo formado exclusivamente por brasileiros. Assim, os conflitos políticos no Estado vão se reiniciar, e no dia 15 de outubro de 1823 vai estourar um movimento liderado por Batista Campos e que vai contar com o apoio de militares e de grande parte da população paraense. Nesse movimento, os brasileiros vão exigir a saída dos portugueses do governo e a deportação de todos os portugueses que tivessem sido contrários à adesão do Grão-Pará à independência. Porém, John Greyfield tinha a missão de restabelecer a ordem no Grão-Pará e tratou de reprimir o movimento rapidamente, mandando prender os envolvidos. Para dar uma lição clara do que aconteceria com quem pusesse em risco a ordem pública, Greyfield mandou executar 5 brasileiros em praça pública e, por pouco, não matou Batista Campos, que foi acorrentado à boca de um canhão. Mas o pior ainda estava por vir. Cerca de 250 brasileiros presos foram levados para o porão de um navio ancorado na Baía do Guajará, o navio São José ou Brigue Diligente. Naquele porão apertado e quente, eles começaram a sufocar e iniciaram um tumulto. Para que se calassem, os soldados receberam ordens de disparar contra eles e de jogar cal virgem sobre seus corpos. Trancados naquele porão e inalando cal, aqueles 250 homens acabaram morrendo asfixiados. No dia seguinte, a fisionomia dos brasileiros que estavam ali, mortos naquele porão, com os rostos retorcidos, com os lábios e os olhos arroxeados e o rosto esbranquiçado pela cal, lembrava o rosto de palhaços. Por essa razão, o episódio ficou conhecido como Tragédia do Brigue Palhaço. Esse episódio foi uma das mais brutais repressões que o nascente império realizou contra cidadãos brasileiros. Bom, alunos,
Com essa aula, nós fechamos o nosso primeiro conteúdo, a adesão do Grão-Pará à independência. E com ela e a leitura das apostilas, vocês serão capazes de responder à nossa próxima atividade. Abraço!